Lucas capítulo 15, leitura do verso 1 ao verso 24. Peço que você, por favor, acompanhe a reflexão da nossa noite. Aproximavam-se de Jesus, e o texto diz: todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Que presença extraordinária essa de Jesus, que atraía gente repugnante, gente marginalizada, gente que sofria a rejeição da religião de sua época, sofria rejeição social, gente que era odiada por tantos outros, viam em Jesus algo que lhes atraía, que o tornava irresistível. As pessoas de várias índoles ruins aproximavam-se de Jesus na certeza de que seriam amadas, sairiam instruídas e poderiam experimentar renovação. E o texto diz que enquanto essas pessoas se aproximam de Jesus, os fariseus e os escribas, que representavam a alta cúpula da liderança religiosa, começavam a murmurar dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Nós precisamos entender o contexto que motivou Jesus a contar essas 3 parábolas. São 3 histórias diferentes com um único sentido. O contexto está nos versos 1 e 2. Jesus recebendo pecadores, e ao receber esses pecadores, sofre a hostilidade da liderança religiosa, que diz: este homem não tem noção de que essas pessoas são repugnantes, têm uma história marginalizada, fizeram mal contra outros, caíram na lama em sua própria história, se emporcalharam, se sujaram. Será que esse homem não tem discernimento de que essas pessoas são impuras? Mal aquela liderança religiosa sabia que Jesus é perito em resgatar pecadores, em lavar a gente que está cheia de lama, misturada com lavagem de porcos, suja pelas imundícias dessa vida e que se arrependeram. Jesus é perito em resgatar a gente que reconhece que precisa do amor de Deus, do perdão e da graça. E é esse contexto onde Jesus
quer mostrar à liderança religiosa que o amor que Deus dispensa a nós é muito diferente do amor celebrado pelo mundo. O mundo ama o belo, o mundo ama o esteticamente apreciável, o mundo ama a relação de troca. Eu me dou para alguém se essa pessoa tiver alguma coisa para me dar de volta em benefício. A relação do mundo é uma relação na base das performances, das boas obras. O amor de Deus é fundamentado na graça. Deus ama o perdido, Deus ama o esculhambado, Deus ama o imundo, Deus ama o maltrapilho, Deus ama o sujo. E através dessas 3 parábolas, Jesus quer comunicar um único sentido. O amor de Deus é completamente diferente do amor como conhecido por todos nós. É um amor gracioso, é um amor intenso, é um amor exagerado, é um amor lutador, é um amor perseverante, é um amor longânimo, é um amor que não desiste dos seus. E nessas 3 histórias, com esse único sentido, é que a gente vai caminhar. Nos versos 3 a 7, a história nos mostra que o amor de Deus é intenso a ponto de resgatar o que se perdeu. Jesus vai contar a história da ovelha que se perdeu, mas não é somente da ovelha que se perdeu. Jesus usa aqui uma figura de linguagem do exagero. Ele diz o seguinte: imagine, o barretão fazendeiro tem lá 1000 cabeças de gado, e dessas 1000 cabeças de gado, uma se perde. E aí, barretão, hein? Uma se perdeu. Você imagina o barretão deixar as 999 cabeças de gado, e o contexto aqui são 99 ovelhas, deixar esses 999 cabeças de gado sozinha no deserto, desprotegidas, para ir atrás dessa única cabeça de gado que se perdeu? A resposta óbvia é: isso é inimaginável. Eu vou preferir fazer a manutenção das 99 do que deixar as 99 desabrigadas e ir atrás da que se perdeu. E Jesus diz: pois é, o amor de Deus é tão intenso, que se necessário for, Ele deixa as 99 para ir atrás da que se perdeu. Não quer dizer que Deus abandona um grupo para ir atrás de outro, mas é uma figura de linguagem para expressar o exagero, para nos mostrar o quanto o amor de Deus é intenso, lutador para nos resgatar. Quando o pastor encontra essa ovelha que estava perdida, ele se sacrifica mais ainda. Ele coloca a ovelha em seus ombros. Ele anda com essa ovelha sob o calor do sol, com sede. Não se sabe quanto tempo esse pastor ficou à procura dessa ovelha. Não se sabe se levou água suficiente, se levou refeição para matar a sua fome. O que o texto diz é que esse pastor é incansável. Ele procura incansavelmente essa ovelha que se perdeu, deixou as 99 até encontrá-la. E quando encontra, põe no ombro, faz força, se sacrifica e volta para casa. E tem mais: ao chegar em casa, ele chama a sua vizinhança. Olha outra extravagância: encontrou a única ovelha e vai promover uma festa. Uma festa promovida para a vizinhança toda é muito mais que o abate de uma ovelha. Talvez teria que abater muitos animais para servir os seus convidados. O que Jesus quer enfatizar, através dessa figura de linguagem, é o exagerado amor de Deus por todos nós. Como Deus é extravagante, intenso. O amor dele transborda por seu cálice, desejando-nos para ele, fazendo o que for necessário para ir ao encontro de nós, perdidos em nossas várias histórias, com as nossas várias escolhas equivocadas, tantos erros que a gente vai somando ao longo da vida. E Deus vai paciente, persistente e intensamente atrás de nós. Envia amigos, envia uma mensagem específica, envia pregadores, pregadoras, envia a música, envia a direção, envia frustração, para que a gente entenda que não há felicidade nos recursos que estão à nossa disposição, até que de maneira irresistível nós nos prostremos a Ele e reconheçamos: não há lugar melhor para ir, Deus, a não ser para perto do Teu amor. Porque todos os amores que eu experimento são palha diante dessa realidade concreta, desse amor que nunca se desgasta, que é o Teu. Teu amor é melhor que a minha vida. Primeira revelação de Jesus ao contar essa parábola dos versos 3 a 7, que a gente chama da ovelha perdida, é: o intenso amor de Deus procura-nos e não desiste de nos procurar até nos encontrar.
enquanto não nos transforma, o amor de Deus não desiste de nós. E depois que nos transforma, o amor de Deus continua longânimo. É por isso que o texto termina no verso 7 dizendo que acontece uma grande festa no céu por um pecador que se arrepende. Mas tem mais. Já expus tudo isso aqui, que Jesus nos valoriza, nos procura, nos leva de volta ao aprisco e celebra o nosso resgate. O intenso amor de Deus, além de lutar intensamente por nós, nos procura incansavelmente. Nos versos 8 a 10, Jesus conta uma outra história que expressa um grande exagero. Você consegue imaginar o Nadim? Não, o Nadim você consegue imaginar que o bicho é árabe, né? Perdeu uma moedinha de 10 centavos, ele vai atrás, né, Elisângela? Mas a parábola de Jesus é mais ou menos o seguinte: imagine que uma mulher tem 100 moedas, e ela perde uma moedinha de 5 centavos, de pouco valor, está à noite, trabalhou o dia inteiro, limpou casa, lavou, passou, cozinhou, cuidou, fez tarefa com o menino, está cansada, caiu uma moedinha de 5 centavos debaixo da mesa, sei lá, debaixo de uma cadeira, de um sofá. Você acha que essa mulher à noite vai procurar essa moedinha de 5 centavos que não dá para comprar um pão hoje? A lógica da resposta é claro que não. E olha o que Jesus diz: mas essa mulher, que quer simbolizar o intenso amor de Deus que nos procura incansavelmente, ela pega uma lamparina, um lampião, uma candeia, acende, vai tirar sofá do lugar, tirar a mesa do lugar, tirar a cadeira pesada de madeira do lugar, vai fazer o que for necessário para encontrar essa moeda que a gente olha para ela e diz, não tem valor nem para comprar um pão. Essa mulher, depois que encontra essa moeda, chama ainda as vizinhas para fazer festa. Você não chama vizinho sem ser para servir um bolo, um pão de queijo, né, dona Vera, um açaí com a farinha, alguma coisa nesse sentido. Você não chama o vizinho se não for para fazer isso. Sai muito mais caro que aquela moedinha de 5 centavos. Jesus está dizendo, pois é, mas o amor de Deus é assim. Ele pega aquilo que para o mundo não tem valor nenhum, aquilo que para o mundo é caso perdido. Você imagina? E eu preciso citar esse exemplo porque está do nosso lado, é amigo nosso. Você imagina se desde o início o pastor Wildo não tivesse ouvido a voz de Deus e desenvolvido compaixão por moradores de rua, que para os olhos da maioria das pessoas não valem nada. Eu mudei para uma casa semana passada, precisei reformar meu apartamento. Aí contratei alguém indicado. No meio da pintura do apartamento, esse alguém indicado afundou no álcool. Me deixou na mão e eu já tinha pago boa parte do valor para ele. Nesse contexto, a mulher me liga. A mulher desse cara tem uma criança de 6 anos. Pastor, o senhor pagou tudo para ele? Eu falei, não, paguei boa parte. Ainda falta uma merrequinha, um valor pequeno. Poxa, o senhor já deu esse dinheiro todo para ele. Ele não pagou nem o nosso aluguel, já está desaparecido nos bares. Eu fico imaginando, esse cara não é vítima. Ele tem uma responsabilidade com sua esposa, tem uma responsabilidade com seu filho. O aluguel, eu soube, está atrasado há 3 meses. A possibilidade é enorme de uma esposa desempregada e uma criança ser despejada da casa amanhã, depois de amanhã. E aí? Esse homem está fazendo mal a ele, mas está fazendo muito mal a pessoas que precisam de sua responsabilidade. Não é vítima. Há tantas pessoas que têm prejudicado outras, feito mal a outras, estragado a vida de outras, que a gente olha e diz, não vale nada. Além de não se amar, não respeita o outro que precisa dele e tem prazer em fazer o outro sofrer. O que Jesus está contando é, o amor de Deus é muito diferente do nosso. Esses que não valem nada para nós, são objetos especiais do amor incansável de Deus. Ele vai atrás dessa moedinha imprestável, vasculha céus e terra, faz o que for necessário para transformar essa moedinha. Eu tenho um amigo em série chamado Alcino. Alcino é um homem de Deus, tesoureiro,
um dos líderes da Igreja Batista em Séries. Tinha uma escola a mais ou menos uns 5 quilômetros da cidade, que já estava desativada, a escola Batista, que na época da zona rural funcionava muito bem, mas agora era morada de morcego e de rato. E fica num monte muito bonito, e o Alcino ia lá a cada 20 dias, subir naquele monte e orar. Ele contou para mim que um dia estava lá e Deus falou com ele de maneira muito clara: monte uma casa de recuperação aqui, mas olha, você não vai ter apoio de igreja, você não vai ter muito apoio de quase ninguém, eu estou mandando você fazer. E a agenda do Alcino terrível: professor do Estado, secretário municipal de saúde, tesoureiro da igreja, presbítero da igreja, professor de escola dominical, uma série de outras coisas. Ele começa a casa de recuperação, sem ter know-how, sem ter estudo técnico, porque Deus falou com ele. Foi recebendo pessoas. Ligava uma família e dizia: olha, meu marido está andando na rua entre Pirinópolis a Corumbá, saiu de casa, virou morador de rua. Ele pegava o carrinho dele, com o dinheiro do bolso dele, ia ali procurando naquelas estradas que vai para Pirinópolis de Corumbá. Um dia ele achou alguém, pôs no carro, levou para a casa de recuperação. O amor de Deus o alcançou, se converteu e foi transformado. Outros não foram transformados, mas aquele homem foi. Voltou para casa, voltou a cuidar de sua esposa, voltou a cuidar de seus filhos. Isso é um exemplo simples e imperfeito para ilustrar o perfeito amor de Deus, que olha para nós e para todos os seres humanos que a gente considera desvalorizados e enxerga valor, enxerga a imagem e semelhança de Deus presente no coração e incansavelmente faz o que for necessário para procurar e resgatar esse homem. Deus nos enxerga com grande valor, se movimenta com energia intensa em direção a nós e celebra quando nos encontra. E por fim, o intenso amor de Deus faz aquilo que a gente tem muita dificuldade em fazer. E louvado seja Deus, porque o amor intenso é o dele, porque ai de nós se o amor de Deus dependesse da nossa resposta. O amor de Deus só depende de sua graça. Seu amor perdoa graciosamente. Dos versos 11 a 24, Jesus conta a última historinha. É uma história em 2 etapas, porque fala do filho mais novo e do filho mais velho. Mas nós só ficaremos na parte do filho mais novo. Do filho mais velho trataremos em outra ocasião. Nessa parte, o texto nos mostra os estágios na vida do filho que se perdeu. Ele parte, rejeitando a paternidade daquele que o amava. Ele diz: me dê a minha parte da herança, com o pai vivo. Quando você faz isso, você sabe muito bem o que está acontecendo. O Senhor para mim morreu. Essa família não presta. O Senhor para mim está morto. Esse filho agora experimenta absoluta miséria. Gasta tudo o que tem. Deus pesa a mão em muitas ocasiões. Pecados trazem consequências. Esse filho se arrepende. Jesus cita um exemplo na ilustração aqui, nos versos 17 e 19, que era muito forte para a cultura dos judeus. Que esse filho vai cuidar de porcos. O porco é um animal impuro para os judeus, dentre vários outros animais. Mas o porco é o animal de uma categoria de maior impureza. O judeu não come carne de porco. Esse filho não só estava cuidando dos porcos, como ele sentiu inveja dos porcos, ele desejou se alimentar da comida dos porcos. Com isso, Jesus está mostrando que esse homem desceu realmente ao fundo do abismo, ele chegou ao fundo do poço. E lá ele se lembra do quê? Do amor do pai. E diz: eu quero voltar para ser tratado por meu pai como qualquer peão dele é tratado. Porque um peão do meu pai vive muito melhor do que eu, debaixo de qualquer outro jugo. E ele elabora o seu projeto de retorno, e quando retorna, para a surpresa daquele filho, não é ele que vai ao encontro do pai, mas é o pai que vem ao encontro dele. O texto nos diz que o pai o avista de longe, dando a entender que o pai já estava à sua espera, olhando no horizonte, esperando o seu retorno, e o pai corre ao seu encontro. Há um livro da década de 70, escrito por Kenneth Bailey, um livro muito conhecido sobre as parábolas de Jesus, onde ele, depois de estudar a cultura judaica, diz que o que esse pai está fazendo é quebrar todas as convenções judaicas. O judeu velho, ele caminha vagarosamente, ele já está envelhecido, é sua honra, ele tem um prestígio social. Para um judeu velho correr é sinal de humilhação,
de desespero. E é isso que esse pai faz. Ele corre, não preocupando com seu perfil social, com sua reputação diante dos outros. E Kenneth Bailey diz que esse pai está correndo para proteger esse filho que está retornando do apedrejamento. Porque quando ele sai dizendo que a família morreu porque ele pediu a herança, ele se tornou maldito para aquela aldeia, maldito para aquele vilarejo. E se ele retornasse, fatalmente seria apedrejado. E esse pai corre para proteger seu filho do apedrejamento. Ele se vulnerabiliza, ele se expõe, ele se coloca para morrer pelo filho que se perdeu. Dada a intensidade do amor desse pai por esse filho, é o pai que o espera, é o pai que se vulnerabiliza, é o pai que vai ao encontro dele, é o pai que o abraça. O pai não deixa nem ele terminar de falar o seu discurso, porque em seu discurso ele tinha idealizado: olha, não me trate como seu filho, me trate como um dos seus funcionários. Mas essa parte não é falada por esse menino, porque o pai interrompe antes. E ele recebe o perdão. O pai manda trazer a roupa, é o manto de seu pai. Você está de volta à família, aqui é a sua casa. O pai manda colocar o anel no dedo dele. Você é meu sangue, é meu filho, tem valor para mim, tem dignidade para mim. Eu te amo, eu te respeito, eu te dignifico, eu te valorizo. Eu nunca desisti de você, nunca deixei de pensar em você, nunca deixei de te amar. E esse pai manda colocar o chinelo nos pés do menino, dizendo: aqui é teu lugar. Cria juízo, menino, não saia mais daqui, porque aqui é teu lugar é comigo, aqui há amor, aqui há proteção, aqui há amparo, aqui há cuidado. É isso que Jesus está dizendo a respeito do amor de Deus. Sou teu pai, cuido de você, protejo você, você não pode ir para longe de mim, você é meu, nunca vou abrir mão de você, você tem valor na minha presença, eu coloquei a minha imagem em você. Quais são as revelações que a gente aprende do amor de Deus? Que o intenso amor de Deus insiste em nos resgatar, insiste em nos procurar e insiste em nos perdoar. E a pergunta que a gente deve fazer é: qual a nossa resposta agora diante desse intenso amor? Eu quero propor 3 respostas nossas, todas elas passando pela gratidão. Gratidão porque não fizemos nada, tudo vem de Deus. Primeira resposta que eu quero propor a todos nós é gratidão por termos sido amados. Em Efésios 1, versos 3 até o verso 14, Paulo diz que na eternidade, Deus Pai nos amou ao nos eleger, Deus Filho nos amou ao decretar morrer por nós na cruz, e Deus Espírito Santo nos amou ao determinar que moraria em nós para ser o selo, a presença de Deus em nós e a garantia de que a obra que Deus começaria, Ele mesmo terminaria. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, Pedro fala do amor de Jesus, do amor do Cordeiro, que morreu por nós antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Jesus determinou que seria feito maldição em nosso lugar. Amor, amor, amor. Gratidão por termos sido amados. E eu acrescento 2 palavras: na eternidade. Segunda resposta nossa: gratidão por termos sido encontrados. O amor de nada vale se a gente continua perdido. Mas o amor de Deus vale muito, porque Ele não nos deixa na escuridão. Ele vem ao nosso encontro, Ele abre as portas, Ele remove nossa cegueira, Ele quebra as algemas que nos escravizavam, Ele nos cura, nos restaura, conquista o nosso coração. E note que Deus não nos conquista à força, Deus nos seduz romanticamente. Deus nos seduz romanticamente. Você pode até tentar alcançar a Deus por sua performance, ser um bom mocinho, uma boa mocinha, ser um bom religioso, um bom moralista, obedecer vários critérios morais. Mas na medida em que você vai ouvindo sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a obra gratuita de Jesus Cristo por amor, realizada
por mim e por você, esse amor começa a atingir nosso coração, começa a constranger nossas emoções, e aquilo que Paulo diz em Romanos se cumpre em nossas vidas. Nós passamos a amar a Deus, porque descobrimos que Deus nos amou primeiro. Ele nos encontrou, enquanto nós estávamos como ovelhas desgarradas, cada um desviado pelo seu próprio caminho. E devemos ser gratos por termos sido perdoados, e agora desfrutarmos da paz com Deus. Devemos ser gratos porque fomos amados na eternidade. Gratos porque Deus, que é intenso em procurar e eficaz nessa procura, nos encontrou. Fez cair as escamas dos olhos, quebrou as algemas e nos tirou da escuridão. E gratos, por fim, porque Deus nos perdoou de todos os pecados. Quem é esse que come com pecadores, com publicanos, com egoístas, com mentirosos, com gananciosos, com gente com problemas sexuais, problemas na língua, coração tão sujo? Quem é esse que come com gente assim? Esse é aquele que não veio chamar sãos ao arrependimento, mas veio cuidar dos doentes. Esse é aquele que é a ressurreição e a vida. Esse é aquele que ama os seus e os ama até o fim. Esse é aquele que levará sobre si o pecado de todos os que Ele amou na eternidade, de todos os que Ele elegeu para si. Esse é aquele que ressuscitará os seus no último dia. Esse é o nosso Senhor, que nos ama com fidelidade e que agora nos conectou a Deus, que agora faz com que Deus olhe para nós e nos receba como filhos amados. Gratidão, gratidão e gratidão, porque o amor de Deus por todos nós é incansável, é intenso, longânimo, perseverante, extravagante. Brennan Manning, no livro que o Ney não está estudando com os jovens, usa uma expressão: é um amor furioso. Furioso no sentido de que a tempestade pode estar intensa, mas o amor de Deus não desiste de vencer aquela fúria contrária e vai ao encontro de todos nós até nos resgatar e nos mudar por completo. Alguém aqui agora consegue fugir do amor de Deus? Não. Você ouve a exposição de Lucas 15, que nos traz a revelação do amor de Deus. O nosso desejo agora é: Deus, eu quero te amar mais. Oh, que grande amor é esse! Que declaração de amor estonteante, eficaz, acolhedora. Meu Deus, para os perdidos, que declaração de amor para aqueles machucados em sua história, que não receberam amor de pai, de mãe, para aqueles que têm dificuldade em se amar. Deus me ama, a despeito de quem eu sou, da minha história, da história que quiseram construir sobre mim. Deus me ama, e esse amor é até o fim. A despeito de quem eu sou, é um amor incansável. Louvado seja Deus, para sempre Deus seja louvado. Amém, irmãos? Vamos agora em grupos de homens e mulheres, 3 homens juntos, 3 mulheres juntas, conversarmos a respeito das implicações desse amor de Deus para a nossa vida. E qual o impacto dessa mensagem para a nossa vida? Qual o impacto dessas revelações para a nossa vida?